Olá, povo da Terra! A saga Moro finalmente acabou no capítulo 67 do mangá, depois de praticamente 2 longos anos. Uma saga que começou meio chatinha, com um vilão que não entregava nada daquilo que se esperava, e acabou evoluindo e tendo várias revelações e momentos incríveis e marcantes para toda a franquia, mas que acabou se estendendo desnecessariamente ao ponto de se tornar cansativa e problemática. Antes de mais nada, esse vídeo não é uma análise específica do capítulo 67, mas sim do desfecho da saga Moro. Então vou abordar temas dos últimos capítulos, beleza? Como eu já disse, para mim o maior problema dessa saga foi que ela se estendeu além da conta. Ela realmente ficou cansativa, problemática e até frustrante com tudo que estava sendo até então muito bem trabalhado. Não dá para achar ruim o desfecho em si, afinal, a maneira como o Vegeta explorou sua nova técnica, convertendo ela em energia utilizável pelo Goku, foi muito bem construída e fez com que o Vegeta tivesse um papel crucial na derrota do Moro. A materialização de Ki em um Goku gigante para conter Moro, mesmo sem uma explicação detalhada, trouxe mais uma técnica bacana para a franquia, ou mesmo a interação do Ubi e o Dai Kaioshin, entregando o Ki divino para o Goku reativar o instinto superior, que expandiu o conceito de Ki divino e realocou o Ubi como um personagem potencialmente importante para sagas futuras. Tudo isso contribuiu significativamente para o futuro da franquia, mas a maneira como o autor trilhou esse caminho não foi tão legal assim. E isso tudo por conta de uma decisão problemática com o único propósito de estender ainda mais a saga num novo revés: a benevolência de Goku, ou melhor, o uso distorcido dessa benevolência. Como todos lembram, o Goku tinha a faca e o queijo na mão quando finalmente dominou o instinto superior. O Moro não tinha a menor chance. Vimos um Moro completamente dominado, com seu corpo e sua mente completamente destruídos por Goku. Ali era o momento perfeito para despachar o vilão para o outro mundo. E como todo mundo sabe, o Goku dá uma semente dos deuses para o Moro em troca de uma reflexão do vilão sobre os seus atos, admitindo a derrota e retornando para a prisão galáctica. Sei que tem muita gente que defende esse momento da saga, dizendo que o Goku sempre foi assim, mas não. De todos os problemas de narrativa e enredo que Dragon Ball tem, esse pra mim foi um dos mais idiotas de todos. Sim, foi idiotice em termos de enredo o Goku estender a luta contra Moro. Afinal, ele foi um dos vilões mais inescrupulosos e poderosos que o Goku e os outros já enfrentaram. Tem momentos em que o Goku é realmente misericordioso com seus inimigos? Sim, principalmente quando o vilão não tinha como derrotar ele, fora outros casos. Só que o Goku nunca se negou a matar quando fosse preciso. Ah, mas o Goku já deu semente até pro céu. Sim, o Goku já fez isso, mas quando ele viu a merda toda rolando e a imprevisibilidade da situação, ele próprio pediu desesperadamente pro Gohan dar o golpe final no céu. Porque o Goku sabia que o céu era um cara inescrupuloso e que de forma nenhuma seria convencido por palavras. E isso também aconteceu com o Buu. Quando ele viu que o Kid Buu era um vilão sem controle, a primeira coisa que o Goku pensou foi uma forma de matar ele. Mesmo contra Majin Buu gordão, o Goku ensinou a fusão para Trunks e Goten, para que eles mesmos acabassem com a vida do vilão. Você pode até argumentar que fazer isso com o Buu era necessário, afinal ele era um ser incontrolável, quase irracional. Mas isso também vale para Black e Zamasu, que de burros não tinham nada. O objetivo de Goku era um só: matar os dois vilões, ainda mais quando esses se fundiram. Aliás, o Goku nunca tentou convencer nenhum dos seus inimigos. O objetivo de Goku sempre foi um só: lutar. A conversão, quando rola, é de forma indireta. Na saga Moro, o Goku passou por todo um amadurecimento após compreender o motivo do sacrifício de Meros e o legado que herdou dele: a proteção da galáxia. Então, proteger a galáxia quando demonstrar alguma piedade contra um dos vilões mais inescrupulosos da série, que inclusive forçou a morte de uma pessoa querida por Goku, que era o Meros, e que possui poderes totalmente imprevisíveis demonstrados em diversos momentos da saga, é loucura. A questão é saber se é a loucura do personagem ou do autor com uma narrativa estúpida. Afinal, se o Goku deu a semente acreditando que Moro assumiria a derrota e se renderia, então ele está sendo inocente demais em dar brecha para o Moro agir novamente no futuro e condenar o universo. Afinal, o Goku não é um ser eterno. Fora que o vilão poderia escapar antes. Se Moro cumprisse a promessa de se render,
e cumprir sua pena de morte por mais tantos milhões de anos, isso seria totalmente inverossímil, já que a persuasão de Goku não foi nada que explorou alguma fraqueza, trauma ou razão da existência de Moro. Foi só promete que você não vai mais fazer isso? Para essa cena parecer que tem algum sentido, o Goku já deveria ter convicção total de que o Moro pegaria a semente e faria uma falsa promessa, retornando para a luta. Mas isso já torna a narrativa rasa, pois faz o leitor de trouxa em acreditar que só existiria uma única opção de escolha para o Moro, que seria a de atacar, e que Goku, de forma onisciente, previa que fosse a única opção do vilão. Não é uma ação óbvia, pois assim como o Moro poderia voltar para a prisão galáctica e planejar várias maneiras para escapar de lá, estando regenerado ou não, ele também poderia fazer várias outras coisas no momento em que reestabeleceu suas forças com as sementes dos deuses, tais como simplesmente desaparecer ou comer outros guerreiros Z e etc. Então, o Goku ter insistido nessa redenção do Moro foi sem dúvidas o maior vacilo dessa saga, que desconsiderou todo o desenvolvimento e a atmosfera de perigo que Moro proporcionava por conta do seu atual nível, independente de Goku ser claramente superior ao vilão. Mas, novamente, isso torna o desfecho ruim? Não, o desfecho foi um dos melhores de toda a franquia, na minha opinião. O problema foi a chegada desse desfecho. O problema foi a forma como o autor prolongou a batalha para que tivesse esse desfecho. Uma outra coisa que deve ter incomodado muita gente foi o retorno de Meros. Dragon Ball realmente é uma franquia que não sabe matar personagens. Você sempre vai ter o retorno do personagem, seja nas histórias principais ou não. Planetas destruídos, universos destruídos, isso praticamente não existe. Na história principal, já tivemos 2 vezes o retorno de Frieza e o retorno dos Cell Júniors. Nas histórias derivadas, tivemos o retorno do Zamasu, do Hatsu, do Android 16 e de vários vilões de outras eras. A única vez que Dragon Ball soube trabalhar com a ideia de perda definitiva foi na saga Zamasu, quando Zeno apagou toda a linha temporal onde o Trunks do futuro vivia. E isso por enquanto, né? Vai que futuramente a franquia trabalhe com esse retorno dessa linha apagada. Então, se a gente tiver em mente que Dragon Ball é assim mesmo, eu acho que dá para tirar pontos muito positivos sobre esse retorno do anjo. Antes de mais nada, Meros não desapareceu na batalha contra Moro por ação das leis angelicais. Foi ação do próprio Daishinkan. Isso está explicado nos diálogos do capítulo 67. Daishinkan, a pedido do Shin, literalmente matou Meros antes que ele desaparecesse naturalmente por ação da lei dos anjos, para logo depois ressuscitá-lo como um humano com uma vida mortal. Lembrando que nem todo humano é mortal, e mortalidade não é uma condição divina, é apenas uma situação de vida. Um humano pode ser imortal por conta de suas características naturais ou por conta de pedidos das esferas do dragão. Um ser artificial não é um humano, mas pode ter uma vida imortal se o autor quiser. Nem todo Deus tem uma vida ilimitada, e nem todo Deus vive eternamente. Alguns mesmos já declararam na série que podem morrer tanto por idade quanto por alguma outra situação. Aparentemente, os anjos podem viver eternamente em termos de duração de vida, desde que respeitem a lei dos anjos ou não sejam mortos por alguém mais poderoso que eles, como foi o caso de Meros, que foi morto por Daishinkan. Como vimos, Daishinkan trouxe Meros de volta à vida como um humano, e é aqui o ponto interessante. Por mais que a ausência de mortes definitivas quebre a ideia de consequência para o espectador, e quebre também qualquer expectativa dramática das batalhas e das situações, no caso de Meros, isso trouxe toda uma carga para o próprio personagem, que já não se identificava como um anjo, pois vivia e agia como um humano, a favor da humanidade. Meros negava a neutralidade dos anjos e realmente vê-lo morrer nas mãos de seu criador para renascer como um humano, por benevolência do mesmo, acaba sendo um desenvolvimento bem-vindo, que não torna a experiência proporcionada com a sua morte capítulos antes algo frustrante. Assim como foi necessário que o Buu morresse para que o mal renascesse em um ser bom, foi necessário que o Meros morresse para assim abdicar a sua existência como anjo e renascer como um humano. Morre a neutralidade e nasce o direito de escolha. Mesmo sem seus poderes angelicais, Meros agora é um ser livre, capaz de escolher entre o bem e o mal. Para Meros, o que era melhor? Viver como um humano mortal ou um anjo imortal servindo aos caprichos dos deuses egóicos, para toda a eternidade, sem o direito de intervir diretamente a favor dos humanos?
Para Meros, o melhor seria viver como um anjo, sem poder usar seus reais poderes para ajudar a humanidade, apenas para fazer o bem? Meros seria feliz vivendo numa lógica eterna de neutralidade? Ainda que não tenha ficado claro se Dai Shinkan era capaz de trazer Meros de volta à vida como um anjo, isso não era necessário para Meros. Afinal, Meros abdicou de sua vida ao contrariar a lei da neutralidade dos anjos. Portanto, viver novamente como um anjo seria como estar morto para ele. Então, para Meros, perder poderes que legitimamente nunca poderiam ser usados pouco importa. No fim, a maneira como Meros retornou acabou sendo uma recompensa pelo seu sacrifício. Uma grande dúvida que ficou entre os fãs é se Meros poderia utilizar um instinto superior, mesmo sem os poderes de um anjo. Muitos acreditam que sim, outros acreditam que não. Tem quem ache que ele até conseguiria, se treinasse muito, ou que ele até poderia utilizar um instinto superior, mas seu corpo não suportaria, tal como aconteceu com o Moro. Eu acho que Meros não pode mais utilizar um instinto superior, mesmo que quisesse, e justamente por conta de sua nova condição humana. No começo desse vídeo, eu mencionei que o conceito de Ki divino foi expandido. Na verdade, foi melhor esclarecido. Lembram quando Goku estava sem forças, quando foi detido pelas várias mãos criadas pelo Moro fundido à Terra? Foi o Ki divino do Ubi que desencadeou novamente a ativação do instinto superior no Goku, para assim destruir o cristal na cabeça do Moro. Só para lembrar, esse Ki divino usado por Ubi é a porção de Ki divino originalmente existente no Dai Kaioshin, que ficou dentro do Kid Buu. Uma porção não utilizada pelo Buu original, mas que graças à presença do próprio Dai Kaioshin ao lado de Ubi, foi possível ser extraída para que Vegeta a repassasse para o Goku. Há um trecho no capítulo 66 que Dendê lamenta que a quantidade de Ki divino que possui era insignificante. Isso foi no momento que Vegeta estava extraindo a energia dos outros para entregar ao Goku. Não significa que Dendê não possui um Ki normal, mas isso reforça que existe uma distinção entre esses tipos de Ki e que o instinto superior, de alguma forma, para o autor, está intimamente ligado ao Ki divino. Claro que isso não está explícito na série, mas se o autor não quisesse que pensássemos isso, ele não teria feito esse diálogo do Dendê reclamando do seu Ki divino ao lado da Bulma, e nem teria dado ênfase que o Ki que o Ubi enviou para Goku era puramente divino. Afinal, o Ubi é a reencarnação de Buu. Ele não é forte somente pela herança desse Ki divino, ele é poderoso pela própria essência daquilo que é o Buu. Lembrando que o próprio Vegeta também entregou do seu Ki divino para o Goku. Claro que naquele momento ele já estava bem exausto por conta do uso da habilidade. O Ki divino foi primordial para o Goku reativar um instinto superior, não que a energia dos demais não servisse de centelha para ativar o Ki divino do próprio Goku, mas talvez fosse melhor receber Ki divino em essência para mesclar ao seu, do que receber energia comum para servir de gatilho para o Ki divino ligar um instinto superior. E onde que eu quero chegar com tudo isso sobre o Meros? É que não parece muito racional o Dai Shinkan converter o Meros num humano e deixá-lo com o Ki divino, se esse Ki divino dos anjos está justamente relacionado à sua natureza angelical. Aparentemente eles nascem assim, eles não adquirem essa natureza com um treinamento ou coisa do tipo. Não são humanos que adquirem um estado angelical. Deuses da destruição não nascem como deuses, eles se tornam deuses. Os Kaioshins e os Kaios não, eles nascem como deuses. E tudo indica que os anjos também nascem como seres divinos. Então, novamente, a natureza angelical de seres como Whis e Dai Shinkan, ou originalmente o Meros, garante a eles um Ki divino. E se houve toda essa ênfase do Ki divino para ativar o próprio instinto superior do Goku, então Meros teoricamente não pode acessar o instinto superior, já que ao se tornar um humano, ele perdeu essa natureza angelical, que inclui o Ki divino. Então, no meu entendimento, o Meros não só perdeu os poderes de anjo, mas agora na condição de humano, dificilmente poderá usar o instinto superior, já que é uma técnica que está relacionada aos seres divinos. E você pode até argumentar que o Ki divino não é uma particularidade dos anjos ou dos deuses, pois o próprio Goku e Vegeta alcançaram esse Ki. Mas o lance é que esse Ki divino aparentemente não é natural dos humanos. Você pode adquirir Ki divino ao ser convertido em um deus, como o Dendê ou os deuses da destruição. Ou você pode adquirir o Ki divino passando por um ritual,
como foi com Goku, Meros está numa condição humana, e ele não foi revivido para treinar com os deuses, nem para se converter em um, e tampouco passar por um ritual. Então dificilmente o autor irá atribuir um Ki divino ao personagem, ou trabalhará com a ideia desse Ki divino ser reconquistado. E sem Ki divino, sem instinto superior. E sobre a eterna discussão se o Vegeta deveria ter finalizado a saga, eu acho que o fandom tem que esquecer. Afinal, Dragon Ball foca no Goku, e mesmo assim ele vem dependendo mais dos outros do que de si para concluir alguma coisa ultimamente. E eu acho que o Vegeta foi extremamente decisivo na batalha. E é aquilo, né? Tem coisas que não vão mudar. Pode dar hate, pode chorar, mas Dragon Ball sempre foi assim. E mesmo com conclusões e muitas situações imprevisíveis, ele acaba sendo extremamente conservador em outros aspectos. Mesmo não saindo da caixinha no conjunto geral, é uma fórmula que funciona e que diverte, e ainda tenta de alguma forma sempre trazer novidades e expandir o seu próprio universo. Então, quase sempre teremos o Goku sendo ajudado da forma mais aleatória numa batalha final, e sempre teremos o Goku perdendo algum torneio da forma mais aleatória possível. Eu acho que mais interessante do que querer o Vegeta ou o Gohan brilhando em um fim de saga é se surpreender com essas aleatoriedades dos desfechos, mesmo que esse desfecho coloque o Goku em algum lugar de destaque. Por mais que fosse previsível a ressurreição de Meros, já que é senso comum em Dragon Ball que ninguém morre, ninguém imaginava que fosse o próprio Daishinkan que ressuscitaria o filho depois de matá-lo. Assim como ninguém imaginava que Beerus sofreria uma humilhação como nunca antes vista, por causa de seu envolvimento no caso de Meros. É isso que é legal em Dragon Ball. E se você não está satisfeito com esse tipo de imprevisibilidade e gostaria que a série substituísse clichês estruturais por outros clichês, definitivamente é uma série que não vai te agradar. E o melhor que se tem a fazer é largar o osso mesmo. Numa próxima oportunidade, eu falarei sobre o início da saga Granola, ou Granorá. Farei as considerações e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.